Shalom, pessoal, bom dia. Bom dia. Já compartilha essa live, daqui a pouquinho eu tô de volta, amém, queridos? Bom dia, pessoal. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal. Vocês devem estar aí estranhando aí o jeito novo visual do pastor Breno. É isso mesmo, raspei tudo. 00 com navalha. Essa é a semana de sacrifício. Essa é a semana de lutar pelo milagre de Deus. E eu encontrei através desta oportunidade, pela manhã eu estava na dúvida de qual seria o tema da campanha dessa semana. E o Espírito Santo por essa manhã falava a todo momento no meu coração. O Espírito Santo bradava no meu coração e falava: faça uma campanha de sacrifício, pela manhã e pela noite. Os que puderem participar da manhã farão pela manhã, os que puderem pela noite farão pela noite, e os que quiserem fazer de manhã e de noite farão também.
para a compra do nosso aparelho, para a gente estar podendo trazer uma transmissão, uma imagem melhor para vocês. Esse aparelho já não está suportando trabalhar com as duas ferramentas, tanto WhatsApp quanto filmagens. Então, o Senhor tocou no meu coração, o Senhor falou que vai abençoar muitas pessoas, que essas pessoas que participarem desse propósito, elas serão muito abençoadas desse voto de sacrifício, porque ele é totalmente para a obra mesmo, é uma ferramenta da obra de Deus, e Deus vai te abençoar muito. E eu decidi fazer o voto de Paulo, lá do livro de Atos. Paulo fez o voto de raspar a cabeça. Pode ter certeza que através do sacrifício do pastor Breno, Deus vai te dar muitos milagres nessa campanha. Hoje eu já recebi testemunho da irmã que falou: pastor, meu marido voltou para casa. A irmã já testemunhou essa manhã, falando que o marido dela havia voltado para casa. Então, olha, Atos 18 diz assim, ó: Paulo permaneceu na cidade de Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Olha que forte. Então, o apóstolo Paulo, ele raspou a cabeça diante de um voto. É um voto de humilhação, é um voto de humildade. Estava precisando disso. A obra de Deus precisava. Alguns irmãos que também aderiram a esse voto com o pastor aqui na igreja. Louvado seja Deus pela vida deles. Mas é um voto que eu sempre tenho feito e Deus tem respondido com poder. Essa semana nós estamos na campanha Sacrifícios que Geram Milagres. Eu quero falar acerca disso. Quero falar acerca dos sacrifícios que geram milagres. Você sabia que a nossa salvação, ela se deu devido ao sacrifício de Jesus na cruz? Então, quando Jesus morre na cruz, o preço foi pago, ou seja, porque a nossa dívida de pecados foi paga através do sangue de Jesus na cruz. Semelhantemente também, os sacrifícios eram o sistema no Velho Testamento de purificação, de perdão pelos pecados dos homens. Você vai ver no livro de Levíticos, Deus orientando os homens acerca do sacrifício. Os sacerdotes tinha todo o sistema. Os sacerdotes, eles recebiam o sacrifício dos homens, sacrificavam no templo e aspergiam, queimavam as gorduras, a carne, e aspergiam o sangue na arca. Para quem não sabe, o nosso dinheiro, ele representa o nosso sangue. Eu nem cumprimentei vocês hoje, né? Maiara, aqui está também a Jéssica, Nicésia, Marinê, Rosângela, Fernanda Cátia. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. João Neto, a Natália, Elisângela Ribeiro. Então, o nosso sangue, ele representa, o nosso dinheiro representa o nosso sangue. Por quê? Porque nós perdemos tempo para ganhar ele. Nós nos esforçamos para ter ele. Então, por isso, quando Judas Iscariote, ele trai Jesus, ele pega as 30 moedas de prata equivalente a R$50 hoje, R$60, eu não sei qual que é o valor da prata hoje. Mas quando ele pega ali as 30 moedas de prata, ele
ele sente remorso. E aí ele vai até os sacerdotes e fala: eu não quero mais esse dinheiro, eu quero devolver esse dinheiro, eu quero entregar esse dinheiro de volta. Aí os sacerdotes falam para Judas Iscariotes assim: nós não podemos receber um dinheiro manchado com sangue inocente. Então o dinheiro, ele representa nosso sangue. Por isso, por que vocês acham que um feiticeiro pede aí, um exemplo, um trabalho de 7 mil, 10 mil, 5 mil, 4 mil? Aí o feiticeiro pede esse trabalho aí de 3 mil, 2 mil, aí vai lá e sacrifica, faz o trabalho, faz todo o ritual. Às vezes o trabalho é com dinheiro, às vezes o trabalho é uma cabra, uma galinha, uma champanhe, e faz lá o sacrifício para as entidades, porque o diabo sabe que todas essas coisas têm força no mundo espiritual, como um sacrifício. Por quê? Porque o sangue é puro. Então Jesus, ele já morreu na cruz para nos salvar e nos livrar de toda a condenação da morte, do inferno. Mas se você vê o sistema financeiro dos tempos dos apóstolos, ele era um sistema radical. As pessoas, quando o pastor hoje fala sobre dízimos e ofertas e votos, as pessoas hoje se escandalizam. Mas no tempo dos apóstolos, a Bíblia diz que os homens iam, vendiam todas as suas propriedades e derramavam elas, o valor delas, o dinheiro, nos pés dos apóstolos. Era muito forte isso. Era o sistema da igreja naquele tempo. As pessoas conviviam juntos, as famílias, e aí era entregue. Então o sistema do dízimo, ele foi atribuído, porque o dízimo, quando você lê Malaquias 3, você vai ver que o princípio de Deus é o mesmo. Ele diz: eu sou Deus e não mudo, por isso os seus antepassados não foram destruídos. Então o sistema de dízimos e ofertas foi para que as pessoas pudessem ter esse compromisso financeiro com Deus e para que elas pudessem executar alguns princípios. Então, quando eu levo um dinheiro no altar, quando eu pego uma oferta, quando eu faço um voto de sacrifício no altar, que eu levo um valor no altar, eu estou dizendo: Deus, eu estou dando meus dias de trabalho, de suor, meu sangue, meu tempo que eu perdi para ganhar esse dinheiro nas tuas mãos, é teu, Senhor. E ali você ativa um princípio de gratidão. Por isso Jesus diz: é melhor dar do que receber. Jesus disse isso porque verdadeiramente é assim, é melhor você dar do que receber. Ontem a irmã Rosângela está até aqui ao vivo, ela contou um testemunho lindo lá para os irmãos, que ela venceu a depressão ajudando pessoas, levando sopa para as pessoas, ajudando os pobres, os necessitados. E aí ela conseguiu vencer a depressão através disso, ajudando pessoas, ajudou um homem dentro de um caixa eletrônico a depositar o dinheiro dele. Eu achei muito lindo o testemunho dela. E depois disso, quando esse homem agradeceu, ela sentiu paz, ela sentiu bem e venceu a depressão. Por quê? Porque ela executou o princípio, ela se encontrou, ela descobriu a chamada que ela tem. O ministério de quê? De servir, o ministério de ajudar as pessoas. E aí o espírito dela entrou num estado de quê? Num estado de satisfação, porque ela encontrou o propósito que Deus a chamou na obra de Deus. É muito parecido com o propósito de Priscila, esposa de Áquila. Esse mesmo citado aqui no livro de Gênesis, no capítulo de de Atos, no capítulo 18, no verso 18. Priscila e Áquila eram um casal que ajudava Paulo na obra missionária. Esteve em Roma. Então Priscila era uma mulher muito caridosa, ajudava os necessitados, quem precisasse. Então ela se encontrou, ela venceu a depressão. Assim, eu achei muito lindo, viu, Rosângela? A Rosângela está até aqui ao vivo agora. Eu tive que comentar esse testemunho dela, porque realmente foi muito lindo. Quem estava ao vivo ontem também assistiu o
testemunho dela muito lindo que Deus fez na vida dela. Então assim, então todo sacrifício gerado, ele não é em vão. Quando você derrama seu sangue no altar, quando você apresenta seu sacrifício a Deus, ele tem poder. Se os feiticeiros, eles conseguem realizar coisas incríveis, é isso mesmo. Eles conseguem, através dos sacrifícios que eles fazem para as entidades, para os demônios, eles conseguem destruir casamentos, eles conseguem, enriquecer, eles conseguem fazer tantos maus feitos, através da feitiçaria, conseguem separar famílias, conseguem colocar doenças nas pessoas através do sacrifício deles. É porque os demônios sabem que o sacrifício tem poder. Deus sabe que o sacrifício tem poder. Um dia eu vi um demônio gritando quando foi mencionado o nome de Abraão. Os demônios odeiam Abraão, porque Abraão não só tinha fé, mas Abraão era um homem de sacrifício. E é isso que eu quero falar com vocês aqui nesta manhã. A Bíblia vai dizer que, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então olha só, Deus agora pôs Abraão à prova, porque Deus agora pediu o melhor que Abraão tinha. Sabe o que era? O presente que o próprio Deus havia lhe dado. Sabe quem? Seu filho Isaque. A promessa, porque Sara era uma mulher estéril. Então ele agora pede o melhor que Abraão tinha. Abraão, me dá seu filho. Então agora Abraão, ele se levantou bem cedo na manhã seguinte. Ele pegou o jumento, pegou 2 servos, pegou Isaque, o filho dele, cortou a lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus havia indicado. E aí no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. E ele disse a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou no ombro de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Olha a fé de Abraão. Abraão sabia que o sacrifício era o filho dele, mas Abraão a todo momento profetizava que Deus ia preparar um cordeiro, que Deus não ia deixar aquilo acontecer. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Verso 10, eu pulei, o verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho. Olha só. Deus não aceita sacrifícios humanos. Todos sabem disso, era proibido sacrificar seres humanos. Porém, Deus testou o coração de Abraão. Então, quando Abraão deu o filho dele, o Isaque dele, quando ele sacrificou o Isaque dele, Deus olhou para ele diferente. Deus olhou
e falou assim: agora sei que você teme a Deus, porque você não negou seu filho, seu único filho. Quando você não nega nada para Deus, você teme a Deus. Quando você entrega aquilo que você tem de melhor para Deus, você está dizendo no mundo espiritual que você ama a Deus, que você tem temor às coisas de Deus. Então ele não negou o único filho dele. E aí sabe o que aconteceu? Agora que Abraão entregou o filho dele, não precisou matar, um milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque primeiro, quem quer sacrificar para Deus, Deus prepara o sacrifício. É Deus dizendo: você não precisa ter para sacrificar. Se você não tiver e desejar sacrificar, Deus prepara para você o cordeiro, porque o cordeiro apareceu para Abraão. Abraão não tinha nada para sacrificar, era só o filho dele, ele entregou. Deus não quis o filho, mas Deus preparou o cordeiro. Para quê? Para que o sacrifício fosse feito, e não só isso, o milagre acontecesse. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aleluias, poderosíssimo. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Olha só, sacrifícios geram provisões de Deus, sacrifícios geram milagres. O lugar ficou conhecido como que? O Senhor proverá. O Senhor se proverá. Provisão de Deus, milagres, aleluia. Pela segunda vez o anjo chamou do céu Abraão e disse: olha isso agora, e quem crê vai receber, porque a revelação do céu. Porque agora o anjo teve mais uma resposta para Abraão. E eu quero dizer para pessoas que vão participar dessa campanha e que vão fazer esse voto de sacrifício para a compra desse aparelho das nossas transmissões aqui da igreja, vai ajudar muito, porque esse aparelho já não está suportando. São quase 3.000 contatos, são 2.240, alguma coisa, de contatos no WhatsApp, fora vídeos, edição de vídeos. Esse aparelho aqui já não está suportando mais. Você que vai ajudar na compra desse aparelho, você pode ter certeza, esse voto de sacrifício, ele não será em vão. Esse voto não vai ser para o homem, esse voto vai ser para Deus. E aí agora vai dizer: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, olha isso, pega quem quer e crê quem quer, porque eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que por ter feito o que fez, não negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, aleluias, oh glórias, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia! Meu Deus! É muito forte. Primeiro, Deus jurou por Ele mesmo. Se Deus jurou por Ele mesmo, é porque vai falar e acontecer de qualquer jeito. Ele não vai mudar a declaração dele. A bênção vai vir. Ele jurou por Ele mesmo.
pela atitude de Abraão em sacrificar, em dar o seu melhor para Deus, porque sacrifício, entenda isso, é aquilo que te dói. Se você tem algo que não te dói, entrega para Deus, isso não é sacrifício. Sacrifício é aquilo que te dói. Aleluia. Que por você ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. Primeiro, Deus, ele te abençoa. Primeira coisa que Deus fez na vida de Abraão, abençoá-lo. Segundo, ele fez que a descendência de Abraão se tornasse o quê? Mais numerosos, tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar. Terceiro, a descendência dele conquistaria cidades dos inimigos, ou seja, Israel saiu do Egito, passou pelo deserto, conquistou a terra prometida e se tornou uma nação. Venceu os cananeus, os jebuseus, os ezeus, os fezeus, os hititas. Todos os inimigos naquela terra foram vencidos. Os enaques, que eram os gigantes naquela época, homens com mais de 3 metros de altura, foram mortos, foram vencidos naquela terra. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque você me obedeceu. Através de Israel veio Cristo, Jesus o Nazareno, o Filho do Deus vivo. O Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Deus está abençoando todos os homens da terra através de Jesus Cristo. Aleluia! Geram milagres incríveis. Uma vez, quando eu era do mundão, eu briguei com a minha avó, eu discuti com a minha avó, mas eu tive tempo de pedir ela perdão por isso. Eu quero falar aqui mais uma vez, talvez alguém já conheça esse testemunho, mas não da forma que eu vou contar. Falei com a minha avó, discuti com a minha avó, falei: vó, a senhora está ficando louca. A senhora não está normal, vó. Como que a senhora pega R$6.000? A senhora precisando. A família da senhora precisando. E entrega numa igreja, num altar de uma igreja. Como que a senhora faz isso? Ela ficou chateada comigo aí umas 3 semanas ou 2, não sei. Ela ficou chateada comigo. Aí depois eu fui entender que o voto que ela havia feito de R$6.000 na igreja era para que Deus curasse a perna dela, que a perna dela estourava a ferida, abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava. Um tempinho depois, alguns meses depois, 1 ou 2 ou 3, não estou lembrado quantos meses foi agora, que ela fez esse sacrifício. A perna dela que abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava, secou, ficou novinha, limpinha. Isso foi alguns meses antes dela morrer. Deus ouviu o sacrifício dela. Deus não deixou que ela morresse com a perna apodrecida, mas que ela visse o milagre. Aleluia. Eu pedi a ela perdão. Eu pedi a Deus perdão quando eu me converti, porque eu chamava pastor de ladrão, xingava a igreja, falava que as igrejas só tinham bandido, falava que era tudo teatro, que era encenação. Eu
eu tenho que falar a verdade, eu me arrependi amargamente. Eu pedi perdão para Deus. A perna da minha avó estava lá limpinha, curada. E aí eu fui entender. Não tem medicina nessa terra. Não tem dinheiro nessa terra que pudesse dar a cura da minha avó, da perna da minha avó, que o problema que ela tinha não adiantava nem cirurgia. Era Deus falando: o que você entrega para mim no altar não é nada diante dos milagres que eu te dou. É o que eu falei na igreja ontem. Quando você entrou aqui na igreja, você entrou cheio de problemas, alguns depressivos, alguns doentes, alguns endemoniados, alguns amarrados, alguns desempregados, alguns infelizes. E olha a obra que Deus fez na sua vida. Olha o fardo e as cargas que Deus tirou através do ministério. Eu falei: sejam gratos a esse ministério que Deus te plantou, que eu falei. Porque Deus fez maravilhas sobre vocês, fez coisas lindas nessa obra. Então, irmãos, eu pedi a Deus perdão e pedi a ela perdão. E fiquei muito feliz pela cura da minha avó. E a minha avó antes viu os netos dela, pastor Breno e meu primo Richard, casando. E a última Santa Ceia que a minha avó tomou foi do pastor, o neto que ela tanto orava, o pastor Breno. E eu achei que eu ia morrer quando ela morresse, mas estava eu forte por causa do Espírito Santo pregando na tampa do caixão dela. Aleluia. A Bíblia diz que Timóteo herdou a fé da avó dele, Lloyd, e da mãe dele, Eunice. Eu tenho certeza que eu herdei a fé da minha avó no meu coração. Deus é maravilhoso. Aleluia. Juro por mim mesmo. Essa é a oração que nós fazemos. Gênesis 22, verso 16. Vamos fazer essa oração. Juro por mim mesmo. Aleluias. Eu quero orar com você essa oração. Eu quero junto com você aqui declarar que isso vai acontecer na sua vida. Teu sacrifício vai te levar a viver os milagres e as maravilhas de Deus. Vamos juntos agora. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus agora, através, meu Pai, desse louvor, Senhor, que está sendo eu quero declarar que cada sacrifício não será em vão. Eu quero declarar que milagres vão acontecer na vida dessas pessoas. Eu quero declarar que as bênçãos virão sobre a vida deles. Vou me entregar totalmente. Eu juro por mim mesmo, declaro, você ter sacrificado nessa obra, você não ter negado o melhor para mim, esteja certo que eu o abençoarei. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e arena. Sua descendência conquistará as terras dos teus inimigos. No meio dos teus descendentes
participação dos irmãos. À noite nós estaremos às 23h20 ao vivo para parte B dessa campanha pela manhã e pela noite pela primeira vez. Tchau, tchau, obrigado.